é um pouco, meus passos guiará. Creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus, eu creio no amor de Deus, eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco, meus braços guiará. E é verdade mesmo, né? Se formos fiel um pouco, nossos pássaros o Senhor conduzirá. Muito bem, boa tarde, queridos amigos, irmãos que sempre participam conosco aí desse bate-papo da tarde. Hoje, nesse dia 4 de maio de 2020, a igreja dedica o mês de maio a Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe dos homens, Mãe da igreja, enfim, para que nós possamos nos achegar mais a ela buscando sua intercessão. Uma mulher virtuosa. E assim, por isso, também nós aqui estamos participando desse bate-papo todas as tardes, falando de virtudes. Virtudes. Hoje trouxe aqui um presente, um gaúcho laçador. Ganhei de um amigo lá do Rio Grande do Sul, lá do Sul, né? O Reinaldo Rocha, um abraço aí, Reinaldo. Tá aqui a sua lembrancinha, me deu já ano passado essa lembrança. E tenho aqui, como eu tenho tantas, e toda tarde eu vou trazer alguma coisa aqui pra gente conhecer. Esse é o famoso gaúcho laçador do Rio Grande do Sul. Muito bem, queridos, vamos lá. Virtudes, o que significa virtude? O que significa dizer ser virtuoso? Por que devemos ser virtuosos? O que nos leva a ser virtuosos? Vamos lá. Uma definição, então, sempre baseado no catecismo da nossa igreja, que é, para mim, uma instrução de vida em todos os temas, tudo aquilo que eu necessito buscar como vivência, experiência, eu busco aqui, porque são anos e anos de experiências de estudiosos, teólogos, papa, bispo, enfim, toda essa experiência retratada aqui nesse pequeno catecismo. E diz assim sobre a virtude. Olha só, a virtude é uma disposição habitual, ou seja, habitual, que a gente faz com frequência, no dia a dia, rotineira. É uma disposição habitual e firme, ou seja, não é um dia sim, um dia não, habitual e firme, com convicção, para fazer o bem. Então, a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Segundo Santo Agostinho, ele dá uma definição para livre-arbítrio. E fala que livre-arbítrio é a liberdade que temos em fazer o bem, ou seja, sermos virtuosos. Com todas as suas forças, ou melhor, permite a pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Então, uma pessoa virtuosa não é só aquela que pratica o bem, que faz atos bons, mas é aquela também que dá tudo de si para qualquer coisa que vai ser feito. Isso seja na família, seja no trabalho. Nós, às vezes, temos aí algumas coisas que fazemos só ou na família, ou só no trabalho, ou só na sociedade, só no grupo de amigos, ou só lá no time de futebol, ou, enfim. Não, o virtuoso é aquele que faz tudo bem feito, pensando no próximo, né? Atos bons, com todas as suas forças sensíveis
e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então, o virtuoso, para ser virtuoso, exige o quê? Um certo esforço. Eu devo escolher o bem, eu devo não só escolher fazer o bem, praticar o bem, viver o bem, né? Fazer o bem para as pessoas. E as virtudes humanas aí são as atitudes firmes, então, estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Não é um dom mágico que eu recebo, não, é um ato da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, que regulam, então, portanto, os nossos atos, ordenando nossas paixões, guiando-nos segundo a razão e a fé, duas asas que nos levam para o céu, duas asas que nos fazem virtuosos, a razão e a fé caminhando junto. É possível. Tem gente que fala que não, mas é possível. Há um livro do Santo Padre, o Papa João Paulo II, que fala da razão e a fé, duas asas que nos levam para o céu. Então, as virtudes regulam nossos atos, ordenando nossas paixões, que temos muitas, que não são poucas, e guia-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim a facilidade, domínio e alegria, para levar uma vida moralmente boa. São frutos e os germes de atos moralmente bons. Dispõe de todas as forças, veja, não é uma coisa que, eu quero ser virtuoso, Senhor, a partir de hoje eu sou virtuoso, não, exige esforço, exige atitude, né? Dispõe todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Olha que coisa maravilhosa, gente. A virtude, então, é para nós um dom divino, porém exige que nós nos esforcemos para sermos virtuosos, usando a nossa razão, a nossa inteligência e a nossa fé. Muito bem. Falei para vocês ontem que nós íamos falar, existem aí várias virtudes, né? Aqui o catecismo elenca como virtudes cardeais, ou seja, virtudes essenciais, virtudes principais, que são 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Hoje nós vamos falar sobre a prudência. A prudência, que é uma virtude cardeal, que nos leva à perfeição. Vamos lá. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância. Nossa, discernir saiu caprichado, não? A discernir, saiu bem porto-felicense mesmo, da nossa raiz. Vou repetir então, a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e escolher meios adequados para realizá-lo. Olha só, então a prudência nos faz a escolher meios adequados para nós realizarmos o bem para nós, o bem para os nossos, o bem para a família, o bem para a sociedade, o bem lá na igreja, o bem lá no trabalho. A prudência nos faz então ter esse discernimento. Olha só, o homem sagaz discerne os seus passos, isso está em Pedro 14,15. Sede prudentes e sóbrios para vos entregardes às orações. A prudência é a regra certa da ação, escreve Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escreve: a prudência é a regra certa da ação. Escreve Santo Tomás de Aquino, citando quem? Um filósofo, Aristóteles. Não se confunde com a timidez. Então, portanto, ser prudente não significa ser tímido, vergonhoso, ou com medo. Também não podemos ter medo para exercitar a prudência. A prudência é todo um cuidado, é um discernimento. Nem com a duplicidade ou com a dissimulação. Então, nós não podemos nunca confundir
a prudência com timidez, a prudência com medo, a prudência com a duplicidade ou disseminação. É fácil a gente confundir a prudência com medo, né? Ah, não, quero ser prudente, mas na verdade eu estou morrendo de medo de realizar. Não, quando a gente é prudente, a gente discerne e realiza, tá bom? A chamada aqui, porque conduz às outras virtudes, é chamada de portadora das virtudes. A prudência é chamada de portadora das virtudes, ou seja, ela é de uma forma especial entre as quatro, a que conduz às outras virtudes, indicando-lhe a regra, como fazer, e a medida, quanto fazer. Olha que legal, gente, eu fico encantado. Eu aprendi a amar a nossa igreja através do catecismo. A sabedoria desses homens de escrever essas coisas aqui. Veja bem, o que é prudência? Aquilo que mede, né, a quantidade e vamos voltar aqui, eu me perdi. A regra e a medida, como fazer e quanto fazer. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. Lembrando que a consciência, o que é mesmo a consciência, falamos ontem, é um núcleo secretíssimo. Gente, ninguém põe a mão lá na nossa consciência, só nós e Deus, nem o maligno alcança a nossa consciência. É lógico, se permitirmos, ele entra lá. Mas se nós não permitirmos, ninguém tem acesso a não ser Deus. A consciência é um núcleo secretíssimo, é o sacrário onde ele está sozinho com Deus, onde ressoa a sua voz. A nossa consciência, desde que eu permaneça, desde que eu propicie coisas sãs para a nossa consciência. Então, vamos lá. Então, a prudência é chamada de condutora, portadora das virtudes, porque indica a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. Vou fazer alguma coisa errada, minha consciência acusa, a prudência ajuda a medir e ajuda a dar a regra. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares, superamos as dúvidas sobre o bem e praticar o mal e o evitar. Então, quando nós usamos da prudência, não praticamos o mal, evitamos ele para tudo que nós vamos fazer, tá certo? Tem mais um ponto bem interessante aqui para nós falarmos sobre a prudência, né? Sobre a prudência, que vai dizer o seguinte, deixa eu achar aqui, está lá no SIC 1787, olha que bacana isso aqui, gente. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1787 a 1789. São 3 parágrafos, é rapidinho. O título é assim: escolher segundo a consciência. Lembrando que a nossa consciência tem que ser um sacrário secretíssimo, onde só pode estar presente eu e Deus. Isso é a nossa consciência. E diz assim o catecismo: às vezes, o homem, nós homens, nós pessoas, deparamos com situações que tornam o juízo moral menos seguro. Coisas que nos geram dúvida. Se devo fazer, se não devo fazer, quem é pai? Eu passo por isso direto, gente do céu, né? Quem é pai? Se eu devo deixar, não devo permitir, enfim. Então, o homem depara com as situações que o tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil. Você já passou por isso? Tomar uma decisão, e muitas vezes que dificuldade temos em tomar uma decisão. Se usarmos da prudência, sempre vamos acertar, porque ela gesta a regra e a medida. Mas o homem, ele deverá procurar o que é justo e bom e discernir a vontade de Deus expressa na lei divina. Ou seja, aquilo que é natural. Quando a gente fala lei divina, gente, não precisamos achar que as leis da tábua, não, aquilo que é natural, é seguir a lei natural do que nós somos criados, para que nós somos criados, por que você foi criado, eu fui criado, a nossa vocação de vida, a nossa vida profissional, as experiências, tudo isso vale a pena. Olha só que interessante essas regras para nós termos uma medida. Olha que interessante, vejam bem.
Algumas regras se aplicam a todos os casos, qualquer caso. Seja na vida profissional, na vida matrimonial, na vida social, lá no clube, seja onde for, seja lá, deveria ser lá no partido político, lá no governo, deveria ser isso. Ó. Algumas regras se aplicam a todos os casos. Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte o bem. Né? Nunca é permitido praticar o mal para que daí resulte o bem. Vou ajudar os pobres, então mato os 2 ricos, pego o dinheiro dos ricos e dou para os pobres. Não pode ser assim, vou me corromper para ajudar os pobres. Não, está errado, né? O fim não justifica o meio. A regra de ouro, essa aqui é mais simples de todas, mas como é difícil de executá-la e realizá-la. A regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Ou seja, tudo que a gente quer pra gente, a gente deve fazer para os outros. Ou o contrário, né? O que a gente não quer pra gente, não façamos aos outros. Se pensássemos assim, às vezes até pensamos, mas alguma coisa nos empurra a fazer o contrário. Veja só: pecando contra vossos irmãos e ferindo sua consciência, pecais contra Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. É bom abster de tudo que seja causa de tropeço, de queda ou de enfraquecimento para o seu irmão. Então nós devemos, antes de realizar qualquer coisa, aquilo vai fazer bem para o meu irmão, aquilo que eu vou falar vai fazer bem para o meu irmão. Eu me lembro quando passei por uma situação bem desagradável, que eu passei por uma separação, né, lá no início da minha vida de adulto. Passei por uma separação e cidade pequena, o povo vinha e contava uma coisa e contava outra. E daí uma pessoa me falou assim: X, antes da pessoa vir contar para você, pergunte para ela se aquilo vai te fazer bem ou não. E se não te fazer bem, fala que você não quer ouvir. Porque às vezes as pessoas querem falar, achando que vai ajudar você em alguma coisa, que vai, olha, fiquei sabendo isso, você precisa, peraí, antes de você me contar, vai me ajudar ou não? E isso ajudou os meus familiares também. Minha mãe trabalhava numa escola e ia falar um monte de coisa para ela, ela já falava a mesma coisa, né? Isso vai ajudar ou vai atrapalhar, vai chatear, não vai somar? Então não fale. E assim a gente vai bloqueando aquilo que é de ruim e também fazendo os outros entender que não é tudo que a gente precisa saber, desde que não vai nos ajudar. Não é verdade? Isso é prudência, isso é ter prudência antes de falar alguma coisa, antes de comprar alguma coisa, antes de realizar, ajustar alguma coisa. Ter sempre prudência vai nos ajudar sempre, sem medo de ser feliz. Podemos usar a prudência, né? Lembrando, a virtude é uma disposição habitual, firme de fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade. Requer esforço, requer o meu querer, não é algo mágico. E como no caso da prudência... lembrando, quais são mesmo as 4 virtudes cardeais? Prudência, justiça, a fortaleza e a temperança. Hoje nós falamos um pouquinho, dá para fazer um estudo bastante extenso sobre a prudência, mas por hoje é só. A prudência dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher meios adequados para realizá-lo. Escolher meios adequados para realizar, escolher fazer o bem e meios adequados para realizá-lo, isso se chama prudência. Quero agradecer você por participar desse bate-papo comigo. Amanhã nós retornaremos ao horário normal, né, que é às 17h30. Se você tiver dúvida, sugestão, comentário, quiser acrescentar alguma coisa, pode escrever aí. Isso está sendo gravado, ou melhor, está aqui ao vivo no Facebook, né, onde todos aí estão participando, muita gente participando.
E eu estou gravando ali numa outra câmera para poder colocar lá no meu canal, que é X e S, né? X e Li, de Eliane, né? O meu apelido e aí uma forma carinhosa que as pessoas chamam minha esposa. Já tem um montão de vídeo lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Por hora eu tenho que gravar para pôr lá, porque eu não consigo pôr lá ao vivo, porque precisa de 1000 inscritos. Ainda como eu não tenho, eu tenho que gravar numa outra câmera para pôr lá. Um grande abraço a você, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aí participando. Um beijo no coração. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E amanhã estaremos juntos novamente aqui às 17h30, falando sobre a virtude da justiça. Obrigado, uma boa noite a todos. Lembrando, hoje às 21h30, estaremos eu e Eliane lá, fazendo o nosso momento de reflexão e oração. Hoje o tema é o bom pastor. Que coisa boa, não está nas mãos de um bom pastor. Até a próxima, Deus nos abençoe hoje e sempre.